Olá, você que nos acompanha pelo canal Ideias Complexas, mais uma vez, muito obrigado por sua audiência. É por causa da sua participação que nós continuamos fazendo novos vídeos, trazendo novos temas e contando com a sua interferência, as suas perguntas, as suas sugestões para trazermos ainda outros assuntos a debate. Hoje a grande pergunta é: religião. Por que ela é tão importante ainda para a humanidade no século XXI? A pergunta foi feita por um aluno meu que, assistindo um outro vídeo, viu que a religião ela é um dos elementos centrais para o pensamento conservador ainda hoje. E ele perguntou o seguinte: professor, por que os conservadores continuam explicando o mundo muitas vezes através da religião, mesmo depois do antropocentrismo da Renascença, mesmo depois do anticlericalismo do iluminismo francês no século XVIII, mesmo depois que muitos historiadores, cientistas, filósofos, escritores do século XIX começaram a dizer: olha, toma cuidado, a religião é o ópio do povo. A religião não é mais do que uma quimera. A religião não passa de um conto da carochinha. A religião é uma estrutura metafísica que nunca vai se realizar. A sociedade vive o concreto, a sociedade não vive o etéreo. Então a religião não tem serventia para o mundo científico, o mundo tomado pela razão. Mas, mesmo assim, a religião sobrevive. Um professor meu de filosofia disse uma vez: a religião sempre vai existir porque, ao contrário das ciências, que são diabólicas, a sociedade vê na religião um elemento simbólico. Ele não disse que a religião é uma coisa boa e a ciência é uma coisa ruim. Ele usou a dicotomia de dois sufixos gregos, dia e sim, para mostrar como é que a natureza entre essas duas estruturas do conhecimento humano se realizam dentro da sociedade. Ele disse: olha, a religião ela é simbólica porque para ela o que interessa é unir. A palavra religião vem do latim religare, e ela não tem só o elemento de religar, reaproximar a humanidade da divindade. Ela tem a função também de reaproximar a humanidade de si mesma. Por isso é que Emile Durkheim, nas formas elementares da vida religiosa, vai dizer o seguinte: talvez a religião tenha sido o primeiro elemento social de formação de coesão do tecido das sociedades. Né? Então, a religião ela é importante porque ela serve para o ser humano, num primeiro momento, como uma explicação daquilo que ele não consegue alcançar sozinho, através da sua própria razão. A ciência, por outro lado, ela é diabólica, dizia esse meu professor, porque ela esmiuça as coisas. A palavra dia, o sufixo dia, quer dizer separar. Daí é que vem diapasão, diacronia, diáspora, diagnóstico, é tudo separar, tudo fragmentar. Né? E daí vem a palavra diabo, né? Aquele que fragmenta, aquele que separa. Então a religião ela é simbólica, ela une, e a ciência separa, esmiuça, corta em pedacinhos para entender melhor. Então não tem nada a ver com uma luta do bem contra o mal. Não obstante, alguns ainda usam esse argumento, né, mesmo sem conseguir explicar que estão usando esse argumento para atacar a religião. Ora, a religião é um instrumento, além de gregário, é um instrumento que faz com que o homem busque melhorar a si mesmo, busque pensar a sua existência a partir não de si, mas a partir de coisas maiores, de coisas mais complexas do que ele, da filosofia, da sociedade, da economia, do conhecimento. São coisas que são maiores do que ele, que aparecem a partir
de momentos da sua vida e que muitas vezes, se ele não tiver um instrumento para analisar aquilo de maneira a se entender parte daquilo, inclusive, ele vai ser engolido por aquilo. E aí vem ansiedade, depressão, o caos social, as pessoas lutando cada uma por si e sem religião, Deus por ninguém. Então as pessoas precisam sim da religião para explicar a si mesmas e se entender como parte de uma coisa maior dentro do mundo. A ciência vai tomar o homem pelo homem. A ciência vai olhar o homem como um objeto a ser estudado. Só que muitas vezes o ser humano não quer se entender como objeto a ser estudado. O ser humano quer se entender como um agente ou como um paciente e quer que a humanidade, o resto da sociedade, o entenda da mesma forma. Por isso que as religiões oferecem essas explicações de irmandade, de coletividade, de aproximação. Elas não querem transformar os seres humanos em meros grupos sociais obedientes, como muitos dizem por aí. É evidente que muitos líderes religiosos que deveriam fazer o seu papel de trazer conforto e explicações para as pessoas, usam da religião para ganhar dinheiro, para ganhar status social, para viver em conforto enquanto as pessoas vivem na miséria. Mas isso não é culpa da religião, isso é falta de caráter do líder religioso. Isso precisa ser explicado. Então, olhando para a coisa, já partindo para a resposta, a religião tem uma função social porque ela é gregária, porque ela é um instrumento de explicação de coisas que são maiores de uma maneira simples, sem ser simplória, mostrando para cada indivíduo que ele pode ser sim membro de uma coisa muito maior do que ele, sem ser esmagado por esta coisa, e que ele precisa ter ética. E aí está a resposta da grande pergunta. A ciência, ela quando busca uma ética, ela busca uma ética baseada na religião que existia antes dela. Quer um exemplo? Procurem saber de um pensador chamado Comte Sponville. Ele vai buscar todos os elementos da religião para dizer que é necessário sim ter uma moral, que é necessário sim ter uma ética, mas é possível ter uma moral sem Deus, né? Só que ele não nota que ele está fazendo uma cópia, um plágio daquilo que foi criado antes dele, um fato social que existe antes dele e que ele está tirando o elemento central, o exemplo da divindade, que é o elemento ideal a ser buscado. As pessoas olham para a divindade não como aquilo que elas devem temer muitas vezes, mas como aquilo que elas deveriam ser quando elas se tornarem pessoas ideais. Como nós não somos seres humanos ideais, nós temos sim que ter uma meta a ser alcançada. Então, atenção à resposta da nossa pergunta, que ela vem agora. A religião é importante porque ela nos dá um parâmetro daquilo que nós precisamos ser enquanto seres humanos. Seja o Deus uno do judaísmo, o Deus trino do cristianismo, Alá dos muçulmanos, Brahma, Shiva, Horus, Odin, seja lá qual for a divindade, estes são arquétipos de aquilo que as pessoas buscam ser e que gostariam de ser num mundo ideal. Elas buscam estes elementos morais, estes elementos éticos, estes elementos que estão no metafísico, mas que elas tentam trazer para o físico e tentam transformar a sociedade em algo bom a partir daquilo. A ciência não é capaz de produzir estas coisas, porque ela se preocupa em explicar o que é esquadrinhável, o que é fácil de separar, o que é fácil de esmiuçar, de diagnosticar.
A ciência, no final das contas, não é simbólica porque ela trabalha com a dúvida, enquanto a religião, muito sabiamente, trabalha com a fé. E é para o espírito humano a fé que move montanhas, não a dúvida. A dúvida é importante, mas para ela a gente vai separar um vídeo no futuro. Eu espero ter respondido a pergunta dos meus alunos e espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, mais uma vez, deixe o seu like, comece a acompanhar o nosso canal. É uma grande honra ter você aqui conosco. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.